É isso aí, graças a Deus. Nós queremos dar um bem-vindo também a todo o nosso pessoal que está nos assistindo pela internet. Que seja uma noite onde o Espírito de Deus possa falar profundamente ao seu coração. E é muito bom ter vocês aqui conosco. Gente, nessas quintas-feiras, bem intercaladamente, eu tenho falado sobre como que nós podemos aprender com pessoas na Bíblia, com relatos de situações, de posicionamentos, até de falhas de alguns deles, para que a gente possa, na verdade, sempre entender e compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Evidentemente, sobretudo, a gente já falou como que a gente tem que aprender com o Senhor Jesus, a gente já falou como que a gente tem que aprender com o cego de Jericó, com Jairo, e na última quinta-feira a gente falou sobre aprendendo com José. E hoje, incrível que pareça, a gente vai aprender com o Apocalipse. Eu sei que a grande parte da igreja de Jesus Cristo, quando ouve o nome ou o termo Apocalipse, quase faz o sinal da cruz. Porque há muita dificuldade para o povo entender algumas coisas que, em nome de Jesus, nós vamos entender juntos hoje. Nós vamos aprender com esse livro hoje alguns princípios, alguns fundamentos claros para nós. Mas ainda muita falta de entendimento quanto, apesar de toda a complexidade que há nos símbolos proféticos, nas figuras de linguagem em Apocalipse, a igreja entender que ela pode extrair dali fundamentos e princípios de fé para o seu dia a dia. E hoje nós vamos ver isso em nome do Senhor Jesus. Eu vou te mostrar e te provar na palavra de Deus que a pessoa que realmente se dedica à leitura, à meditação desse livro profético, que é o último da Bíblia, é uma pessoa que tem uma felicidade espiritual que a faz vencer em toda e qualquer situação da sua vida, porque é uma promessa que o próprio livro nos dá. Eu vou te mostrar que, mais uma vez, que apesar de nós termos assim uma certa dificuldade de entendermos alguns símbolos, algumas figuras de linguagem, como eu já falei antes, mas ainda assim é um livro para a igreja de Jesus Cristo. Eu vou repetir, Apocalipse é um livro para a igreja de Jesus Cristo, e tem princípios muito simples e claros para nós ali. Evidentemente, conforme você vai lendo, estudando, ou com bons livros, ou com bíblias de estudo, com aquelas notas de rodapé, alguns princípios, algumas revelações, enfim, que há em todo o livro de Apocalipse, ele vai ficando mais claro para você. Você vai lendo, relendo, e você vai percebendo que o próprio livro, a mensagem profética de Apocalipse, ela vai se auto-interpretando figuras que no primeiro momento não foram esclarecidas. Conforme você vai lendo, o próprio livro em si, ela traz a interpretação, ela traz, ela dá o entendimento de uma determinada figura de linguagem, algum símbolo profético. E em toda a Bíblia a gente vai percebendo, é claro, termos, símbolos que vão nos ajudar a entender Apocalipse. Mas uma coisa que tem que ficar muito clara para nós: Apocalipse é para a igreja de Jesus Cristo e toda ela. E gente, olha só, sabendo que Apocalipse é um livro de triunfo, de vitória do Rei dos Reis, sabendo que o livro de Apocalipse é um livro que mostra a total vitória e triunfo da igreja de Jesus Cristo, sabendo que o livro de Apocalipse também abre o entendimento para aqueles que não estão em Cristo, que eles podem passar por situações que eles nunca desejariam passar na vida, e por causa das revelações eles se voltarem para o Senhor. Satanás tem feito de tudo para distorcer esse livro profético. Satanás tem inclusive tolhido muitos na igreja de Jesus para não ter acesso a esse livro. Mas em nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus vai selar algo no nosso coração nessa noite.
E nós vamos entender claramente alguns pontos fundamentais, alguns princípios básicos que Apocalipse nos ensina. E mais uma vez falando que cada um de nós vai ter a condição de crescer nesse entendimento. Amém, gente? Então, dito isso, a primeira coisa que tem que ficar claro para nós é justamente isso, né? O conhecimento das realidades dos tempos do fim não são meios para matar a nossa curiosidade, ou seja, do que vai acontecer. Nenhuma porção da Bíblia que fala sobre o fim dos tempos é simplesmente para matar uma curiosidade nossa em relação a profecias do tempo do fim. É muito mais do que isso. É para nos conduzir à prática da fé bíblica. Tudo que é revelado a respeito do tempo do fim, tudo que o Espírito Santo ele produziu pelos profetas, pelos apóstolos, nos mostrando o que vai acontecer, os sinais claros, Jesus Cristo deixando claro para nós a respeito dos sinais proféticos do fim do tempo, é para que nós venhamos viver na prática da fé. E essa prática da fé, ela é justamente uma expressão de vigilância e também de constância. Quanto mais você entende o que vai acontecer no tempo do fim, e essa palavra realmente ela entra no seu coração, mais vigilante, mais constante você fica no Senhor. Por isso a importância de nós entendermos cada vez mais esse tempo que está chegando, esse tempo que na verdade nós já estamos na reta final dele, o tempo do fim está chegando, e isso faz com que você se torne um crente em Jesus mais vigilante e mais constante na fé. Então, diferentemente do que muitos pensam, Apocalipse ou qualquer porção escatológica, profética do tempo do fim, na Bíblia não é para matar a nossa curiosidade do que vai acontecer, é para que o Espírito de Deus gere uma prática de fé em nossas vidas, que nos conduz à vigilância e nos conduz também à constância. Então, Apocalipse não é um livro de mistérios, eu vou te provar isso. De revelações bíblicas que não há condições de serem compreendidas pela igreja. Gente, olha só, se Apocalipse fosse um livro de mistérios, de coisas ocultas, que a igreja de Jesus não pudesse entender, eu quero te dizer, o Espírito de Deus não tinha preservado Apocalipse para a sua própria igreja. E quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Estamos falando de pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Estamos falando de pessoas que têm a presença do Espírito nela, que são templos do Espírito Santo. O mesmo Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que nos esclarece as verdades da palavra de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: Apocalipse não é um livro de coisas ocultas. Apocalipse é um livro de revelação. De revelação e de revelação. Então, esse conceito tem que ficar muito claro para você. Apocalipse não é um livro de mistérios, nem de revelações bíblicas que não há condições de serem compreendidas pela igreja. Pelo contrário, Apocalipse é um livro de revelação. Por quê? Olha o primeiro versículo de Apocalipse. O primeiro livro, ou melhor, o primeiro capítulo e o primeiro versículo de Apocalipse nos revela justamente isso. E aqui, João, pelo Espírito Santo, está registrando justamente tudo o que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, é revelação do Senhor da igreja. É a revelação daquele que vai consumar todas as coisas. É a revelação daquele que tem o controle do tempo, das eras, e inclusive tem o governo e o domínio sobre todas as coisas. É a revelação daquele que vai julgar todas as nações. É aquele que vai declarar a pena de Satanás e os seus anjos para sempre. Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Gente, se há um livro na Bíblia que glorifica Jesus Cristo, é Apocalipse.
E quanto mais nós entendemos esse livro, inclusive nos seus princípios fundamentais, mais nós compreendemos que a nossa vida tem que ser para a glória dele, porque tudo que ele faz é perfeito, toda a revelação a respeito dele, da obra dele, daquilo que ele fez, daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele fará nos últimos tempos, tudo é perfeito, tudo é glorioso, tudo é maravilhoso. Por isso que Apocalipse é um livro tão especial, que deve ser lido, que a igreja tem que ter acesso a ela, porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus. Olha só, a revelação de Jesus Cristo, ou seja, quem ele é, a obra dele e a consumação de todas as coisas através dele, que foi dada, essa revelação foi dada aos servos do Senhor, sobre coisas que em breve hão de acontecer. Então olha só, gente, se estava breve há 2000 anos atrás, eu te garanto, está muito mais breve agora. Nós sabemos que um dia para o Senhor é como se fosse o quê? 1000 anos, e 1000 anos como se fosse o quê? Um dia. Então, se na verdade estava breve há 2000 anos atrás, pode estar certo que Jesus está às portas. Eu vou repetir, Jesus está às portas. E quanto mais nós entendemos isso, mais vigilantes, mais constantes nós ficamos na fé. Porque na certeza que o mesmo Cristo que nos salvou é o mesmo Cristo que consumará toda a história da humanidade, inclusive a história da sua igreja. Então, Apocalipse é um livro de quê, gente? De revelação. Não é um livro de mistérios ocultos. É um livro de revelações. Eu repito, alguns símbolos, algumas figuras de linguagem, no primeiro momento, elas podem não ser entendidas, mas há princípios, há fundamentos de fé, que toda a igreja, eu vou te provar hoje, que pode ser entendida. Então que tenhamos mais acesso ao livro da revelação do Senhor Jesus e das últimas coisas. Olha só, gente, revelação o que é? O livro diz, pelo Espírito Santo, o livro de Apocalipse é mostrado pelo Espírito Santo que é um livro de revelação. E revelação é aquilo que estava encoberto e agora foi totalmente o que, gente? Desvendado. Escuta, o livro de Apocalipse é um livro de desvendamentos da vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida e para todas as nações. Agora, deixa eu enfatizar algo para você. Eu destaquei aqui, olha, que esse livro foi dado aos seus servos. Seus servos aqui são todos aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Portanto, a igreja de Jesus Cristo. Então, Apocalipse foi escrito Apocalipse foi escrito para toda a igreja e não somente para alguns privilegiados que teriam uma capacidade especial para entendê-lo. Graças a Deus que Apocalipse não é somente para um ou outro, mas é para todo o corpo de Cristo Jesus, e eu vou te mostrar por quê. Mas em primeiro lugar, esses dois conceitos têm que ficar muito claro para você. Apocalipse é um livro de revelação e Apocalipse é um livro para a igreja de Jesus Cristo, para mim e para você. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te dizer que as revelações de Apocalipse foram dadas para você. Então, gente, há uma promessa maravilhosa a respeito daqueles que se dedicam também, como todos os outros livros que nós devemos ler, meditar. Há uma promessa para nós em relação também à leitura e meditação de Apocalipse. E a promessa é essa, olha só, está lá no versículo 3. Bem-aventurados aqueles o que, gente? Que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados, eu não sei quanto a você, mas eu quero ser muito bem-aventurado nessa terra. Enquanto eu viver aqui, eu quero ser muito bem-aventurado. E a Bíblia nos fala que eu vou viver essa bem-aventurança permanente, contínua, se eu também me dedicar ao livro de Apocalipse. Não somente ao livro de Apocalipse, porque tem gente que só pensa escatologia, tem gente que só quer saber sobre as últimas coisas, às vezes até com pensamento, um sentimento de matar curiosidade, como já
falei antes, Apocalipse é mais um livro da Bíblia que eu e você temos que nos dedicar. Para quê? Para sermos pessoas bem-aventuradas, porque essa é a promessa do Senhor para aqueles que leem, para aqueles que guardam as coisas que estão reveladas nesse livro, justamente porque o tempo está próximo. Dito isso, agora a gente precisa entender o que é bem-aventurança de maneira muito simples e resumida. Eu mostro isso aqui na Bíblia. Bem-aventurança na palavra de Deus é uma felicidade espiritual, interior, que governa de tal maneira aquilo que você sente, pensa, que inclusive você tem condições de estar contente em toda e qualquer situação da sua vida. Por isso que o mesmo apóstolo que falou, que declarou isso que eu acabei de dizer, que eu sei viver contente em toda e qualquer situação, foi aquele também que deixou claras revelações dos últimos tempos para a igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus chega a dizer que aqueles que esperam a vinda de Jesus têm que se preparar cada dia da sua vida. Portanto, o fato é o seguinte: aqueles que se dedicam à palavra de Deus, e mais especificamente, no caso hoje aqui, o livro de Apocalipse, é uma pessoa que vai ter uma felicidade interior. Ela vai ter uma ação do Espírito de Deus de tal maneira na sua vida, que ela vai ter então uma felicidade plena em toda e qualquer situação. Gente, essa é a promessa para aqueles que leem e guardam as coisas que estão reveladas no livro de Apocalipse. E o nosso propósito hoje é simples, é encorajar você a se voltar para esse livro. É simples. Se eu tenho uma mensagem para você, é essa: olha, leia Apocalipse. Medite em Apocalipse, para que você viva as bem-aventuranças plenas de Deus para a sua vida, porque esse livro não é para ser lido somente partes, porções aleatórias. Esse livro é a mensagem de Deus para a sua igreja, e Apocalipse está incluído nessa mensagem de Deus para a sua igreja, a mensagem do tempo do fim, as revelações das últimas coisas. Então vamos continuar. É aqui que eu quero começar a te mostrar de maneira muito simples. É claro que eu não vou me deter em cada texto bíblico, a gente vai ler vários deles aqui, mas é simplesmente para trazer uma fundamentação, um entendimento de que Apocalipse, ele estabelece claros fundamentos de fé para nós, gente. Por causa de todas as revelações envolvidas nesse livro profético, há claros fundamentos de fé para que eu e você venha se posicionar. Então, vamos para o primeiro deles. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 a 6, diz assim, olha, o apóstolo João, pelo Espírito Santo, falando que esse livro, essa mensagem profética, é da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A fiel testemunha. Em outras palavras, gente, Jesus Cristo, ele revelou plenamente, de forma fiel, toda a vontade revelada de Deus para a sua e para a minha vida. É da parte dele que vem toda a revelação das últimas coisas. É da fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ou seja, aquele que morreu pelos meus e seus pecados. Ele ressuscitou para gerar agora novas criaturas nele, porque passaram a crer nele. Ele é o primogênito dos mortos, porque nós também estávamos mortos em nossos delitos e transgressões, e o Senhor nos ressuscitou para uma nova vida nele. Ele foi o primeiro dentre tantos irmãos, que somos nós que cremos nele. Apocalipse está falando sobre isso, sobre Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Ele também é o soberano de toda a terra. Jesus, ele não é só o teu salvador, Jesus é o soberano de toda a terra. Eu te garanto, se você ler isso, você vai entender. Você está percebendo isso? São fundamentos que são gerados no nosso homem interior. Ainda, aquele que nos ama. Gente, quem não vai entender isso? Jesus te ama com amor eterno. Olha,
E por causa disso, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, a Bíblia está nos mostrando aqui qual foi a motivação de Jesus de se sacrificar pelos nossos pecados. É porque Ele nos ama. Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Amém, gente. Está vendo? Princípios fundamentais da fé que nós precisamos continuamente renovar o nosso entendimento. E nos constituiu autoridade sobre a terra. E nos constituiu autoridade sobre a terra. O Senhor nos ressuscitou e agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, numa posição de autoridade, de governo. O teu Senhor, Ele te lavou de todos os seus pecados através do seu sacrifício. Ele te libertou de todos os seus pecados pelo seu sangue. Mas Ele agora te constituiu alguém com autoridade, com representatividade aqui na terra. Aonde você chega, o reino de Deus também chega. Aleluia. Gente, princípios estabelecidos em Apocalipse. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que ama a Deus, o Espírito de Deus vai mostrar esses princípios fundamentais para ela. Olha só, Apocalipse 1:7 nos mostra mais um princípio. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Um dia Jesus Cristo, Ele vai se manifestar. Isso é evidente ou não é, gente? É evidente, um dia Jesus vai se manifestar e todo olho o verá. E o apóstolo Paulo fala, repetindo as palavras proféticas, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele virá em glória, em poder, majestade, reinará sobre a terra. O nosso Jesus voltará, não mais como aquele servo humilde, não como aquele que vai ser o cordeiro. Ele voltará como o leão da tribo de Judá. Ele voltará em glória, majestade e poder. Eu te garanto, o diabo não quer que você saiba disso, mas hoje nós estamos desmascarando as mentiras de Satanás. Você precisa saber que Jesus voltará em glória e todo olho verá. A igreja precisa saber disso. Não temas. Eu te garanto, se você ler isso, você vai entender que isso é um princípio de fé. Não temas, não tenha medo. Porque Jesus pode dizer para a sua igreja, para o seu povo: não temas, não tenha medo, não seja governado pelas circunstâncias, não seja governado pelos seus sentimentos, por aquilo que você tem pensado, contrário à palavra de Deus. Não seja governado pelas adversidades, porque você não precisa temer nada dessas coisas, nem muito menos o que o diabo quer fazer contra a sua vida, simplesmente porque Jesus é o primeiro e o último. Sabe qual é o significado simples disso? Aquele que inicia a obra, Ele é fiel para completá-la. Se Ele iniciou uma obra na sua vida, Ele vai completar. Ele vai te guardar. E inclusive Ele guardará o teu tesouro até o dia final. Você entrará na eternidade debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o primeiro, aquele que inicia, e também é o último, aquele que consuma todas as coisas. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o princípio, Jesus é o fim, e Ele te guardará. É só você se colocar debaixo da ação dEle, e você verá a manifestação de quem Ele é para você. Aquele que iniciou a obra na sua vida e aquele que acabará a obra na sua vida. Não temas o dia de amanhã, não temas nenhum tipo de ação na noite ou de dia, seja o que for. O Senhor dos exércitos está com você, o leão da tribo de Judá está com você. Apocalipse precisa ser conhecido pela igreja. E aquele que vive, porque ele morreu, lembra? Mas ele está vivo, porque ele venceu a própria morte. Diz a Bíblia que nem a morte pôde retê-lo. E ainda: estive morto, olha que coisa linda, mas eis que estou vivo. Eu estive morto por causa de vocês. Não temas, porque eu morri a morte de vocês. Não temas, porque simplesmente eu já destruí a autoridade daquele que escravizava as suas vidas. Não temas, eu estive morto para justamente redimir vocês de todos os pecados. Mas eis que agora eu estou vivo, graças a Deus. Jesus venceu a própria morte, por isso Ele conduz a sua igreja em triunfo até o fim, em vida. E por isso nós reinamos em vida. A igreja precisa ler Apocalipse.
E ele está vivo pelos séculos dos... Gente, é evidente, século dos séculos fala de um tempo sem fim, de uma eternidade. E tenho. A igreja precisa ler isso constantemente. E tenho as chaves. Chaves aqui fala de autoridade. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Por isso não temas. Por isso não temas. Por isso não seja governado pelo medo, pelas circunstâncias, sabe? Por quê? Porque a morte que iria te destruir eternamente, Jesus já tomou sobre ele há 2000 anos atrás. E ele também tem a chave do inferno. Aquele que se submete a ele, aquele que se rende a ele, aquele que se entrega a ele, escuta, nem a morte, nem o inferno terá mais poder e autoridade sobre essa vida, porque nós estamos debaixo da autoridade daquele que tem a chave, que tem autoridade, que tem o poder da morte e do inferno. Ora, se eu estou em Cristo, a morte não tem mais poder sobre a minha vida. Eu posso até morrer fisicamente, se Jesus não voltar antes, mas esse morrer fisicamente não me impedirá de eu subir, de eu estar na glória eterna, de eu vivenciar as delícias, as maravilhas da eternidade, porque a morte não pode me deter para ir para a glória, porque a morte não pode deter o meu Senhor Jesus. Ele gerou uma vida que não é efêmera, passageira em mim, ele gerou uma vida que é eterna, gloriosa, poderosa, e eu vou para lá. O inferno não me espera. Só o pastor Rafael ficou feliz com isso. O inferno não nos espera. Por que isso? Porque eu recebi aquele que venceu a morte e que venceu a autoridade do inferno. O império das trevas não governa mais a minha vida agora, nem na eternidade. Porque quem governa a minha vida é o Senhor dos Senhores. É aquele que tem a chave, a autoridade da morte e do inferno. E se você, meu irmão, crê nisso, você pode vibrar aí na tua cadeira e dar glórias a Deus por isso. Jesus está falando para você, não temas. Aleluia. Eu te pergunto, a gente pode ou não pode aprender com Apocalipse? Tem ou não tem princípios claros para nós? Ainda outro princípio de fé, fundamento de fé. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus falando para a igreja, olha só agora. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a prática das primeiras obras. Você foi justificado. Você foi salvo. Você é uma nova criatura. Mas quem sabe, o fervor no seu espírito está um tanto quanto baixo. Ou talvez não há mais nenhum. E a Bíblia nos fala para essa igreja triunfante e vencedora, que aqueles dentre a igreja que possam estar vivendo essa situação em suas vidas, a Bíblia fala para essa pessoa se arrepender e retornar aonde caiu, porque nós sabemos justamente aonde e por que nós caímos, aonde porque nós perdemos o fervor, o zelo pela causa, pela obra. Por isso que Paulo fala, olha só, sejam firmes e constantes no Senhor, e sempre abundantes na obra, porque o vosso trabalho não é vão. Então, Jesus está lembrando para mim e para você, se por acaso você está levando o evangelho hoje, dentro de um espírito de religiosidade, ele te chama para o fogo. Aleluia! Ele te chama para o fervor. Sede fervorosos no espírito. E o apóstolo Paulo continua servindo ao Senhor. Então, em nome de Jesus, aonde você caiu, e você sabe muito bem aonde e como, então você vai lá, no sentido de que, Deus, eu não vou mais viver debaixo desse caminho de religiosidade, eu vou viver um novo tempo, eu me arrependo, e agora eu vou tomar um novo rumo na minha vida. Gente, Apocalipse está falando para mim e para você. E a Bíblia fala para nós voltarmos à prática das primeiras obras. Quantos? Mas, gente, é muita gente. Eu conheço muitas delas, infelizmente, que começaram tão bem,
se converteram ao Senhor, se deram ao Senhor, eram pessoas sempre disponíveis para a obra, não tinha dificuldade para elas, para enfim estarem na presença de Deus, para buscarem a Deus. Havia uma sede pela presença de Deus, havia uma fome pela palavra do Senhor, eles queriam aprender sim, sempre, havia um espírito ensinável, eles queriam ser sempre disponíveis para a causa e para a obra de Deus, mas em algum momento de suas vidas, eles perderam isso em seus corações. Então a Bíblia fala para mim e para você: volta onde você caiu, arrepende-te e começa a praticar as primeiras obras que você não tem praticado mais. Sabe por quê, gente? Eu vou te explicar por quê. Quando nós deixamos de praticar aquilo que nós temos que praticar, a gente vai estar sempre retrocedendo. Então quando a gente compreende e se arrepende, a gente volta para o início de tudo e começamos então um novo começo. Eu quero te dizer que o Senhor vai estar com você. Deus, Ele fortalece, Deus renova, Deus estabelece a bênção, a graça dele sobre aqueles que mudam o seu rumo para fazer a vontade do Senhor, porque isso é arrependimento. Apocalipse precisa ser lido pela igreja. Apocalipse 2:10 estabelece para nós, e o próximo versículo também, mais um fundamento de fé, o fundamento da perseverança. Ser fiel até a morte, se for preciso. Aqui não fala só da morte natural não, porque essa carta foi escrita, ou essa mensagem profética, ela foi escrita, um dos propósitos dela é porque a igreja naquela época estava sofrendo uma terrível perseguição. Irmãos nossos de 2000 anos atrás, eles estavam sendo mortos, torturados por amor a Cristo. E então Jesus libera essa palavra através de João, mostrando o seguinte: independente de qualquer situação, você tem que ter essa prontidão de perseverança. Você vai ver que fidelidade aí é perseverança. Ser fiel até a morte. Sabe por quê? Porque a coroa, a recompensa é muito maior do que a nossa breve e momentânea tribulação que nós podemos ter aqui nessa terra. Nós estamos num país que nós não sofremos esse nível de perseguição, mas há uma outra perseguição muito sutil, a perseguição da mentalidade. Sugestões, princípios, valores que são gerados na mente da igreja, dos filhos de Deus. Vocês entenderam isso? Dos seus próprios filhos. Há uma pressão contínua, mas a Bíblia fala: ser fiel, persevera, continue, porque você vai viver a vontade de Deus para a sua vida até o fim, e você vai impactar aqueles que também estão ao seu redor. Os seus filhos verão a sua fidelidade e a sua perseverança. Os que estiverem ao seu redor verão a sua fidelidade e perseverança, e eles serão tocados pelo Espírito de Deus, e eles saberão por que você é fiel até a morte, porque o mesmo Senhor que requer de nós fidelidade é o mesmo Senhor que tem uma recompensa gloriosa, poderosa para nós em vida e sobretudo na eternidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a recompensa, a coroa da vida. Gente, a igreja tem que ler Apocalipse. Ainda Apocalipse 14:12 está falando na mesma visão disso, de perseverança, de fidelidade até o fim, independente de circunstâncias. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam, ou seja, guardar aqui, gente, é um termo bíblico dos mais gloriosos que existem. Escuta isso, guardar literalmente aqui é conhecer o que está escrito, reter o que está escrito para viver. Literalmente guardar é conhecer o que está escrito, reter o que está escrito, tendo uma disposição para viver aquilo que você conheceu e reteu no seu próprio coração. E reteve, melhor dizendo, no seu próprio coração. Portanto, a Bíblia deixa claro para nós, essa é a perseverança dos santos. Os que retêm, os que conhecem e vivem a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo. Eu te digo que todas as pessoas que lerem isso aqui vão ter um entendimento fundamental de que elas têm que perseverar praticando a palavra e crendo e confiando totalmente em Deus e em Jesus Cristo. A igreja tem que ler Apocalipse. Apocalipse 13:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aqui está falando de uma igreja que infelizmente deixou de ter uma comunhão mais profunda com Jesus Cristo. E mais uma vez, o Espírito de Deus, através de João, pela ação de Jesus Cristo, ele chama essa igreja, e aqui a gente vê a graça e a misericórdia do Senhor Jesus para com o seu povo, porque aqui são utilizadas figuras de linguagem que todos nós podemos entender, até uma criança. Jesus está à porta, Jesus está próximo de nós, e ele o que? Bate no sentido de insistência, porque ele continua te amando apesar da sua frieza. E ele te ama tanto que ele quer tirar você dessa frieza, dessa falta de comunhão, para uma vida abundante nele. Ele te ama demais, e ele está à porta, ele está próximo de você, e ele insiste. E se você ouvir a voz dele, e aí então abrir o seu coração, abrir a porta, ele vai entrar em nossa vida. Casa é uma representatividade também de vida, e ele então vai ter a mais profunda comunhão conosco, representada aí por comida. Por que crente gosta tanto de comer? Porque no final das contas, pra gente, tudo se finaliza num churrasco, num risoto, aleluia, num arroz à piamontese com um medalhão, aleluia, medalhão de filé mignon. Até parece que eu entendo de cozinha, né, gente? Eu sou ótimo na cozinha para comer bem aquilo que é feito e de vez em quando para lavar a louça. Mas o fato é que quando a Bíblia fala de cear, de Jesus cear conosco, ele está falando de ter uma comunhão contínua, profunda, que alegra o coração dele e que alimenta o seu homem interior. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e olha mais o que? E abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está nos chamando, a igreja, desse tempo do fim, para um tempo de uma comunhão mais profunda com ele. Eu quero te dizer, a igreja precisa ler Apocalipse, porque são fundamentos de fé que todo mundo pode entender. Apocalipse 5:5 nos dá mais um fundamento de fé. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha só, o contexto aqui é que João tem a visão, e se você ler o contexto, você vai entender claramente isso. João está tendo uma visão no mundo espiritual, e havia um livro selado, fechado, e não tinha ninguém para abrir aquele livro, para trazer as devidas revelações para o tempo do fim, e aquilo começou a incomodá-lo. Não havia ninguém digno para abrir aquele livro. Ele começou a chorar dentro da visão que ele estava tendo. Por que ninguém é digno? Por que ninguém abre? É necessário a igreja receber essas revelações, é necessário o mundo receber essas revelações, mas ninguém era digno de abrir o livro que estava selado, fechado. Mas graças a Deus que o texto continua. A Bíblia fala: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que traz a ideia do Messias rei, do Messias que tem uma linhagem real, do Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não chores, João. Olha só, não chores, porque tem alguém que é digno, e esse é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Por que ele é digno? Porque ele venceu. Minha gente, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu as tentações. Por isso ele é digno de ser o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Graças a Deus ele pode abrir o livro e os seus selos. Jesus pode trazer todo tipo de revelação que a igreja precisa. É só ter comunhão com ele. Gente, invariavelmente, as pessoas dentro da igreja têm muita dificuldade de compreender a palavra do Senhor. Não é porque elas não têm a capacidade em Cristo, é porque elas não passam tempo com o Cristo da Bíblia.
Mas nesse tempo do fim, Jesus está levantando uma igreja que vai entender isso, gente. Por isso que Apocalipse tem que ser lido. Por isso que Apocalipse tem que ser entendido. Por isso que esses fundamentos de fé precisam estar claros para a igreja. Eu te garanto, qualquer pessoa que lê esse livro vai entender, sabe por quê? Ou essa passagem vai entender. Porque a sequência, chegando no versículo 9 é essa. E entoavam novo cântico dizendo: digno és, a respeito de Jesus, de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Porque Jesus é digno de abrir o selo e trazer revelações para mim, para você como igreja e para todas as nações. Porque só ele foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E eu quero te dizer que eu e você estamos enquadrados nesses aí, olha, que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O evangelho chegou até o Brasil, o evangelho chegou até nós fomos libertos pelo evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele está sempre desejoso de revelar a vontade dele para a sua vida e também para a minha vida. Só ele é digno, gente, só ele é digno. Eu te digo mais uma vez, a igreja precisa ler Apocalipse. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, olha só, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você pode estar vendo a maior bagunça ao seu redor, mas incrível que possa parecer para você e para muitos, Jesus está no controle de todas as coisas. Porque a Bíblia nos fala que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Um dia, escuta isso, efetivamente, ele vai reinar sobre toda a face da terra. Mas eu quero te dizer, por direito, toda a terra, tudo que nela é, todo mundo, todos os povos pertencem a Cristo Jesus. Ele está no controle. Gente, olha só, se Jesus pode controlar a eternidade, os céus e a terra, como ele não vai controlar as circunstâncias da sua vida? Para que você ficar deprimido? Para que você entrar num processo de depressão? Para que você entrar num processo de angústia continuada? Para que você se entregar a essa circunstância? A Bíblia fala que o Senhor é o Rei, é o Senhor. Quando você lê isso, isso aquece o seu coração. Isso mostra que ele é o Todo-Poderoso que reina sobre todas as coisas. Apocalipse 20:10. Estamos indo para o final, tá vendo? Gente, olha só. Se eu fosse destacar todos os fundamentos de fé, a gente ia fazer uma vigília hoje aqui. Eu tive que selecionar, não é? Alguns textos para que a gente simplesmente, na simplicidade da leitura dos textos, a gente entendesse como que a igreja não pode depreciar Apocalipse. Como que a igreja não pode ter medo de ler Apocalipse? Em nome de Jesus, a partir de hoje, você nunca mais vai fazer o sinal da cruz quando você estiver diante de Apocalipse. Você vai se ajoelhar e falar: Jesus, me revela a tua palavra. Ele vai te revelar, você vai ver. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, ou seja, de todas as nações, eu quero que você preste muita atenção nisso, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Escuta, se o diabo tentar te acusar de coisas que você fez no passado, lembra do futuro dele. Pegou isso aí, não? E qual é o futuro dele? Lago de fogo e enxofre. O mal cheiroso vai viver no mau cheiro por toda a eternidade. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Aí, olha só, dos versículos 4 até o 18, há várias maneiras, várias óticas, falando e revelando a respeito da tribulação e da grande tribulação e do juízo do Senhor sobre as nações incrédulas, que não se voltaram para o Senhor. São várias óticas da mesma coisa. E aí a gente chega agora em Apocalipse capítulo 20, e é o tempo do Senhor julgar. Primeiramente, o diabo, o pai da mentira, aquele que é assassino desde o princípio,
aquele que desvia continuamente as pessoas da verdade do Senhor. Então a Bíblia fala que ele vai ser lançado, o sedutor, aquele que conduz as pessoas ao erro, aqueles que na verdade conduzem as pessoas a viverem aquilo que já estão nos seus próprios corações, porque todo mundo é responsável pelo que faz. O diabo só coloca a isca, as pessoas caem e permanecem na pecaminosidade e na transgressão contra Deus, no engano. Mas o Senhor quer que você leia Apocalipse, porque um dia esse sedutor de todas as nações, ele vai ser lançado debaixo de um julgamento. Porque olha só, gente, o diabo já foi julgado, aqui vai ser a pena. Você já entendeu isso ou não? O diabo já foi julgado pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da sua ressurreição, porque ele foi até o inferno e tomou a chave da morte do inferno, acabou. Mas um dia o Senhor vai decretar a pena sobre ele, e a pena é que ele vai ser lançado no fogo e no enxofre, onde se encontra não só a besta, que também já foi julgada aí em Apocalipse, como também o falso profeta. E olha só, e eles atormentarão todas as pessoas que forem para o inferno, amém? Tire essa visão do seu coração e da sua mente. As pessoas têm uma ideia que na eternidade é o diabo que vai atormentar as pessoas. O que vai atormentar as pessoas por toda a eternidade é o juízo de Deus. É a angústia da separação eterna, do afastamento de Deus. As pessoas vão começar a clamar, a ranger os dentes. Por que eu não me converti a Jesus? Por que eu não aceitei o Evangelho? Porque eu não me rendi a Jesus. Eu tive tantas oportunidades e o diabo me enganou, e não tem mais esperança, porque Jesus decretou isso. Aqueles que passam para o inferno, debaixo do juízo de Deus, não tem mais condições de ter outra oportunidade. A oportunidade para você é agora. A oportunidade para você é agora. A oportunidade para você é agora. A nossa oportunidade é hoje. Hoje é o dia do Senhor para as nossas vidas. Hoje é o ano aceitável do Senhor. É hoje, é agora. A oportunidade é em vida, porque depois que morre vem o juízo. Só está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Hebreus nos revela isso. Então se ajuste nos planos de Deus, porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui, meu irmão, é eternidade. Isso aqui é real. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. E em nome do Senhor, o Espírito de Deus está nos chamando a viver um novo tempo. Um novo tempo de caminhada, um novo tempo de compromisso, um novo tempo de entrega, um novo tempo de mergulho nas águas do Espírito Santo, um novo tempo de rendição ao Senhor Jesus, um novo tempo de fogo no Espírito, um novo tempo de fervor, de abundância na obra do Senhor, um novo tempo de levantar a cabeça e dizer: Satanás, você já está julgado, eu já fui absolvido, eu sou justificado em Cristo Jesus. Porque esse é o futuro dele, do anticristo, do falso profeta, e eles serão atormentados. O diabo não vai atormentar ninguém na eternidade. Ele que vai ser atormentado junto com o anticristo e o falso profeta por toda a eternidade, dia e noite. E quem vai atormentar é o juízo de Deus sobre ele. Graças a Deus que o julgamento já está posto. A pena vai ser decretada. Uau! A igreja precisa ler Apocalipse e se encher de esperança, se encher de fé, de certeza de fé, que tudo aquilo que a Bíblia diz, e ele está esperando que isso aconteça, os crentes em Cristo, então essas pessoas podem ter a certeza que vai acontecer exatamente como a Bíblia diz. Porque esperança na Bíblia não é: bem, eu espero, eu vou ver se vai. Não. Esperança na Bíblia é uma certeza concreta de fé, de que tudo aquilo que o Senhor diz vai acontecer. E isso vai acontecer também. Aqui agora é o julgamento de todas as nações. O Senhor dos Senhores decreta a pena sobre Satanás, o falso profeta, o anticristo. Agora ele vai tratar com todas as nações. Quem são todas essas nações? Está explicado. Vi um grande trono branco e aquele que nele assenta. Todo mundo que tem o Espírito de Deus, se lê esse texto, vai entender. E foram julgados um por um, segundo as suas obras.
Olha só, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é o inferno, que é o que a Bíblia também chama da segunda morte. Existe a morte espiritual, existe a morte física e a morte eterna é o que a Bíblia chama de segunda morte. Porque a morte física é consequência da morte espiritual, mas a segunda morte é a eternidade sem a vida de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos levar muito a sério isso aqui e vamos realmente nos converter ao Senhor. Por isso que a igreja precisa ler Apocalipse. Porque todo mundo que lê isso aqui vai entender. Jesus decreta a pena, julga todas as nações, e aqueles que não se arrependeram em vida, que não se entregaram ao Senhor, a Bíblia fala que essas pessoas, por não estarem inscritas no livro da vida, elas vão ser julgadas por toda a eternidade. Mas aqueles que creram vão viver isso aí. Por isso que Apocalipse tem que ser lido. Por isso que você tem que se dedicar também, dentre todos os outros livros da Bíblia, ao Apocalipse. Para que isso seja renovado no seu coração e na sua alma. Inclusive para você se separar cada vez mais para Deus. Não se deixar levar mais pela pecaminosidade, pelos desejos da sua carne. Pelo contrário, pedir cada vez mais e mais para que o Espírito Santo mortifique as inclinações pecaminosas da sua carne. Porque, gente, a glória da eternidade é muito gloriosa, é muito maravilhosa. Eu vou estar lá. Gente, eu vou estar aí. Eu e a Adriana vamos estar ali. Eu, Adriana, Natália e Elisa vamos estar aí. E você? Yes? Te vejo lá, meu filho. Eu vou dançar demais lá, gente. Eu sou uma cintura dura, não consigo dar um passo direito aqui. Mas vocês sabem que no céu eu já vou estar escalado. Deus vai me dar uma cintura, não sei. Como se fala? Se a cintura é dura, a cintura... um molejo. Não, swing. Eu vou estar com os negões da África, gente. Eu vou dar pulo de 2 metros de altura com eles. Eu vou entrar, aquele jeitão deles dançando. Eu vou adorar demais a Jesus Cristo. Ah, gente, eu vou celebrar demais no céu. Tudo que eu não posso fazer aqui, eu vou fazer lá, gente. Porque se eu fizer tudo que eu estou sentindo aqui, vocês vão sair daqui escandalizados, que pastor doido, maluco. Mas eu sei que no céu não vai ter limitação nem física, aleluia. E a Bíblia fala que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, o Senhor vai restaurar todo o céu e toda a terra. Deus habitará com eles, com seu povo. Aqueles que estão inscritos no livro da vida, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Se você pensa que você vai sofrer no céu, porque um ente querido seu não foi para lá por algum motivo, que você vai ficar em luto na eternidade, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que a glória de Deus é tão maravilhosa, que não vai ter lugar para luto, não vai ter lugar para angústia, não vai ter lugar para pranto. Eu quero te dizer, meu irmão, a esperança da glória é a nossa maior âncora da alma. Um dia nós vamos para a glória eterna. Os que estão escritos no livro da vida, os que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que Apocalipse precisa ser lido pela igreja, porque todo mundo pode ler isso aqui e pode entender isso aqui. Dentre tantas coisas em Apocalipse. E finalmente, antes de falar sobre a última promessa, Apocalipse 21, 6-7 diz: disse-me ainda... Gente, isso é tão maravilhoso. Sabe por quê? Olha só, olha aqui para mim. Você vai estudando a Bíblia, vai lendo a Bíblia, você vai meditando na Bíblia, coisas vão se descortinando para você. Você ouve mestres da palavra. Você ouve pessoas que te acrescentam algo. Você lê ótimos livros. Você lê ótimas bíblias de estudo. Você ouve áudios. E você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Sobretudo priorizando a palavra, a leitura e a meditação da palavra. Porque tudo que eu falei agora é complemento. Isso aqui não é complemento, isso aqui é o fundamento. Ótimos livros, ótimas bíblias de
estudos ou mensagens, áudio, enfim, vídeo, tudo é complemento e é para acrescentar, mas o único fundamento está aqui. Então a tua prioridade e a minha é a palavra de Deus todo dia na veia. Sabe por quê? Você vai crescendo, passa anos lendo esse livro, estudando esse livro, meditando nesse livro, passa 30, 40, 50 anos ou mais e mais, e aí quando você pensa que sabe alguma coisa, aí vem a palavra, disse-me ainda. Sabe por quê? Quanto mais você conhece de Deus, você percebe que Ele é inesgotável, infinito e tem mais revelações. E quanto mais revelações você tem de Deus, mais seguro, mais firme você vai ficando. Nada te abala. Eu vou repetir, nada te abala. Nada te abala. Nada faz com que você fique escravo das situações. Nada. Eu sei que eu estou falando algo muito sério aqui, mas nada nos abala. Não estou falando que nada pode nos entristecer, nos angustiar. No mundo nós temos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. A gente pode ir até o fim. Disse-me ainda outra revelação. Tudo está feito. Eu sei que você pode entender isso ao ler Apocalipse. Eu sou o Alfa. De novo, é o mesmo princípio, o início, o princípio, o primeiro. Eu sou o Alfa e a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, o que inicia e completo. É a mesma coisa. Por isso que se repete o princípio e o fim. Eu a quem, olha só que coisa linda, eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A salvação eterna, a salvação de Deus para a sua vida hoje, a cura das enfermidades, a restauração da mente, a restauração da alma, a restauração de toda a sua casa, a salvação plena de Deus, ela é gratuita, é só você ter sede, é só você desejar que Ele vai te dar da água que vem de uma fonte pura, que descedenta a sua sede e te dá vida, e preserva essa vida. O vencedor, quem é o vencedor? Aquele fiel, lembra? Aquele que persevera até o fim. Quem? Você lê isso, você vai entender. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Todo mundo que lê Apocalipse entende isso. Finalmente, gente, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que você guarde as palavras da profecia desse livro. Não só hoje, mas a cada dia, se dedicando também a ler e meditar em Apocalipse. Vamos ficar de pé? Espero que você tenha aprendido com o Apocalipse hoje. Espero que todos nós tenhamos aprendido com esse livro extraordinário, essa mensagem profética. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Você não precisa de sempre ter alguém te ensinando a Bíblia. Isso é importantíssimo e é algo que Deus proveu para a sua igreja. Mestres, pastores que preguem a palavra, que dissecam a palavra, que trazem princípios para que nós entendamos as verdades de Deus. Mas olha só, o mesmo mestre, o mesmo Senhor, a mesma unção que usa alguém para trazer princípios claros da palavra, é o mesmo mestre, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito, é o mesmo Consolador que está com você todos os dias da sua vida. E Ele é o Santo Espírito de Deus. A única coisa que você precisa é se render a Jesus Cristo a cada dia da sua vida
e o Espírito de Deus soprará sobre você vida, revelação. Por favor, entenda, tudo há um começo. A vida cristã tem um começo, mas você não pode ficar estagnado. Vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Porque a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele virá como chuva seródia, e abençoará toda a terra. Ele quer abençoar a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Mas você precisa entender que isso tudo é reflexo, é produto, é fruto de um relacionamento vivo com a fonte, que é Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. A gente, há uma unção tão poderosa nesse lugar aqui. Aleluia, aleluia. Eu sei que esta unção, ela vai tirar toda a nebulosidade da sua mente, do seu coração, toda a escuridão, sabe? Todo o travamento no mundo espiritual. E se você de fato está sensível a esta unção poderosa, você e eu, inclusive, não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Deus vai fazer algo em nossas vidas. Aleluia.